Eduardo Viviane. 2023, ano da unção de governo, ano de Deus esticar um pouquinho mais um ano de viver o cumprimento de toda a promessa sobre a vida de vocês. Não é isso? É verdade. Na verdade, a gente viveu coisas que a gente nem projetou, né? Nem sonhou. Foi um ano incrível, disparado, assim, né? O melhor ano das nossas vidas. Em tudo, né? Em todas as fases, em todos os setores, nós vivemos experiências incríveis, só que com mais ênfase mesmo na parte espiritual, né? Foi um ano realmente de governo, onde a gente se derramou nos pés do altar, desde o primeiro propósito, todas as reuniões, todos os clamores, todos os jejuns, 52 dias, todos os dias aqui, absorvendo, estudando a palavra, tendo um comportamento assim radical, inclusive em família, com a Mariana, implantando tudo aquilo que a bispa tem falado, declarações, a oração da manhã, a mesa, né? Nós tivemos que comprar uma mesa nova, de tão valor, né, que a gente colocou nisso. Não, é digno de uma mesa nova, uma planta bem bonita, bastante fruta, aquilo que a gente vem aprendendo. São ordens simples, né? Um detalhe, se você não cumpre isso, como é que você vai ser um exemplo aí fora, né? São ordens que você vai seguindo no dia a dia e aí vai tomando uma proporção na sua vida profissional. Então aí você começa a colocar suas ordens simples ali, chegando na sua empresa orando, declarando, consagrando. No seu casamento, orando junto, ó, vamos levantar um jejum, isso aqui que a nossa filha está errado. A Leoa aqui brigando toda semana na escola, por conta da escola tentar influenciar algumas coisas ali de educação. Se a gente não está atento espiritualmente, passa despercebido. Então, por isso que a gente deu muita ênfase esse ano, assim, focado justamente nisso, né? Cortamos telas, muito pouco, palavra, o tempo que a gente ou tem um louvor tocando, ou tem uma palavra tocando, passando o tempo todo, conversando. E você viu o programa hoje? Nossa, falou muito comigo, tal. E aí você fala, um dia, não, foram quase 365 dias, assim, de treinamento. Então forjou a gente demais, né? Aquela palavra que veio para ver de que material vocês são feitos, porque a gente está passando por um processo agora complicadíssimo na transportadora, de um erro de uma funcionária que causou um prejuízo absurdo, absurdo. Nós estamos firmes na fé, convicto que Deus tem o melhor para a gente, né? Esse é o teste de que material vocês são feitos, né? O ano de governo. Tava com barreira com essa pessoa ainda, poxa, eu não posso ficar com isso e tal. E aí que você vai se governando, né? Sentimentos no casamento. Não vou discutir aqui, vou passar por isso. Uma outra hora a gente conversa. Eu não vou tacar a mão na filha, né? Aquela hora da birra, não, vou entender, tá com sono, né? Senta, conversa. Não, filhinha, não pode fazer isso. Nos detalhes, né? Que a gente vai aprendendo. E, obviamente, que a gente tem uma líder que tem essa credibilidade para a gente fazer isso porque dá certo. Então a gente sabe o resultado. Então, assim, é, esperteza nossa, a gente seguiu o que ela passa. A gente tem um livro de provérbios inteirinho sobre isso aí, que nos ensina. Então, assim, a gente tem a teoria no livro e a prática no altar. Então, é uma combinação perfeita para um ano de governo. Não bastando isso, além do que ele colocou aqui, teve algo em específico que a senhora foi forjada. Sim. Na verdade, esse ano do governo, nós passamos por duas situações, uma no início do ano e uma quase no início do final de ano, praticamente, aí setembro, que provou do que nós éramos feitos. Eu sou uma pessoa... Eu era, né? A gente fala que a gente era uma pessoa muito geniosa, de gênio muito forte, bateu, levou, né? Eu sempre fui muito assim. Vamos dizer que até esse ano tô aprendendo muito com Deus a me controlar. E eu acho que nessa situação foi realmente o governo. Eu me governei porque eu passei por uma situação bem delicada, que se eu fosse a Viviane que eu era, bateu, levou.
E foi bem delicada, me fez muito mal essa situação, porque era como se eu não estivesse agindo como a Viviane sempre agiu. Então, eu fiquei uma semana pedindo a Deus para me dar sabedoria do que eu tinha que fazer, se eu realmente tinha passado pelo teste, porque eu não via como teste. Eu via que eu tinha que temer a Deus, eu tinha que agradar a Deus. Não me importa o que o outro estava pensando, né? A situação que ia chegar a futuro. Eu sei que até é complicado falar dessa forma, mas a situação foi tão difícil para mim que a vontade que eu tive no momento era de me tornar a Viviane que eu sempre fui naquela época, encher, desculpa a palavra, mas de tapa, de bater, porque eu era dessa forma. mais fácil. Você me agredia, a gente ia até o fim, não ia sair daqui não. Se foi pra cima, então vamos apanhar, vamos pro fim, vamos ver quem sai, quem se levanta, que nem o pessoal falava, quem levanta primeiro. E eu passei por isso, uma situação bem delicada, então eu clamei muito, eu clamava o sangue de Cristo, porque se eu agisse da forma que eu queria, eu tinha perdido o meu propósito. E meu propósito é agradar a Deus. Porque o resto Deus te dá, mas é agradar, obedecer. Então, qual que era a minha situação? Eu cheguei a pensar uma coisa muito importante nessa situação, que se eu fosse da maneira que eu sempre fui, agir dessa maneira, eu ia tirar até essas pessoas do clamor de Deus. Então, veio muito peso na minha mente. Se você chegar a fazer isso, ou pensar em fazer isso, você pode ter sangue na mão de 3 pessoas, que ela pode sair da direção do Senhor. Ela errou, eu vou tratar. Agora eu estou tratando você. E Deus me tratou. Porque eu orei, clamei, e Deus saiu, tirou aquela situação de covardia, que eu estava me sentindo covarde, de não atacar essa pessoa que me agrediu, de não agir como eu sempre agi, de dar, sabe, você bateu, agora você vai levar, você vai até o fim. Não. Então aquilo, como eu não agi, eu comecei a ficar nervosa demais, aquilo me agredia diariamente, porque eu via e falava, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Então eu me senti covarde, tipo, se fosse... Você é covarde, você não agiu como você sempre age. E aí Deus veio e falou assim, agrada a mim. Então foi por isso que eu não agi conforme a Viviane sempre agia. Então eu quis estar mais perto de Deus e saber o que realmente o Senhor pensava de mim. E aí eu vi o que saiu. Saiu que eu amo mais a Deus do que a mim mesma, porque se eu fosse agir pela carne, eu não queria saber o que ia acontecer com aquela pessoa, o que ia acontecer comigo, o que ela ia falar para alguém. Não. Fala o que você quiser. Então eu vi que o mais importante é o que eu tenho com você, que é eu e Deus, e o que Deus tem com essa pessoa, que o sangue dela não ficou na minha mão, porque eu não agi pela carne. Então, assim, Deus me mostrou que o mais importante é estar com Ele e o que Ele acha de mim, não o que os outros acham. Então, para mim, foi um governo da minha atitude, porque eu sempre fui aquela pessoa agressiva, eu sempre fui uma pessoa de não vou deixar barato, fez, agora você vai arcar, e não. Deixei falar o que tinha que falar, fala o que quiser. Se acha que tá certo, tá bom. Mas assim, a minha importância foi o que Deus vai fazer comigo. Então eu falei, bom, Deus vai cuidar. Foi muito difícil, mas Deus me mostrou que eu preciso dele, não dar troco para ninguém, nem mostrar quem manda. E foi isso que eu fiz. Então assim, Deus me tratou muito, vem tratando. No início de ano a gente teve uma situação que pedimos perdão a Deus, e Deus ouviu nossa oração. A gente fala que a oração chegou ao céu, porque Deus ouviu e foi lá, olha, eu estou aqui, eu estou te vendo e eu te perdoo. Foi o melhor de tudo. Então assim, foi situações que você fala, foi realmente o ano de Davi, o ano de governo. Para mim foi o ano que eu me senti como Davi, com tanta unção, com tanta bênção, autogoverno. Claro que eu tenho muita coisa a aprender, não sou perfeita, e assim, mas uma pessoa que foi muito mais difícil, para mim é uma vitória. Porque eu cheguei em situações que eu não deixaria passar. Então, para mim é uma vitória. A nossa casa, até outra coisa que a gente estava comentando, ele comentou, quando nós brigarmos, a gente ficava afastado. Hoje a gente ora, mesmo brigado. Então, assim, sabe aquela situação, não quero orar? Não. Mesmo chateado um com o outro, a gente enfrenta a situação. E a gente deixou muito, quando a gente brigava, a Mariana ver. Então, assim, ela chegou a falar uma vez para nós, olha, vocês brigaram tal dia. Então, a gente se comprometeu de não brigar mais. E não é para ela não ver, é para que a gente tenha uma vida saudável. Porque a gente é casal, tem as diferenças. Eu penso totalmente oposto do Eduardo. Não, mas tinha uma parte também disso, dela não ver, mas é uma coisa que puxa a outra. Então, mas fala era assim. só não ver. Agora não, a gente falou assim, acabou, não vamos ficar brigando. É que, na verdade,
o que a Viane fala parece que não tem muita dimensão, mas é muito forte o que ela fala, porque eu já vi essa mulher entrar num consultório e voar papel lá e nego sai correndo. Eu dou risada porque eu fui assim. Mas então assim, a gente pensou, pô, se a gente não vai brigar pra Mariana não ver, quanto mais Deus. Né? Então tudo a gente leva uma proporção maior, né? E é governo, porque você fala, não, minha filha não pode ver, a gente, pô, cara feio aqui, isso é bobeira. E aí você sente já no espírito ali, Deus te incomodando já. E não é só pra Que ela ele não se ver, entristece mesmo, né? Foi o início de não ver. A gente se tratava para ela não ver, para ela não sentir. Só que isso é impossível. Porque assim, ela sente, por mais que você finge que tá tudo bem, a criança sente, você transmite isso para a pessoa, mais você dá risada, você brinca, o seu olhar é diferente, a sua maneira de agir é diferente, ela sente. Então a gente decidiu de evitar brigas, não só ela não vê, para a gente viver em paz. E isso a gente acaba se tolerando mais. Mesmo sabendo que o outro tem erro, você fala, mas é isso que eu escolhi para minha vida. Ele com todos esses erros eu escolhi. Então você acaba tolerando e amando ainda mais os erros, porque você também erra demais. Viviane, Eduardo, isso tudo que vocês estão falando é aquilo que a bispa vem dizendo praticamente todos os dias. Luz nas minhas trevas. Para Deus mostrar, e às vezes Deus mostra algo que a gente não queria ver, mas isso foi trazido para vocês e foi tratado. Tipo aquela história, deixa eu pecar em paz, né? Mas foi trazido tudo à luz. Da palavra do começo do ano ali, das águas profundas, assim, foi incrível. Ali foi um divisor de águas, pelo menos para mim, espiritualmente falando, né? Que eu me cobrava muito, então, de mais oração, acordar na madrugada. Às vezes acordar e pegar ela orando. Às vezes eu vou dormir, ela tá estudando a Bíblia, eu falo, fica aí, eu coloco um paninho aqui no olho e, né, jamais vou falar, vai estudar jamais. E olha que bênção, né? Então, quantas vezes a gente foi dormir brigado e hoje não, ela tá lendo, a gente fazendo estudo bíblico com a Mariana. Não tem algumas diferenças ainda, a gente ainda tem as diferenças, mas a gente se respeita e respeita a nossa casa. E ela acho que além de tudo a gente respeita a Deus, porque a gente viu que se Deus colocou, é com as diferenças, vai ter que se tolerar, vai ter que se respeitar, vai ter que se amar e vai ter que ter o temor. Governo. Exatamente. Esse ano muito o que a bispa falou de fazer mais para o reino do que para a gente, né? Eu tinha até comentado que foi um ano que a gente semeou demais, né? Demais. E deixamos de fazer muitas coisas para nós por conta de abençoar o reino. Assim, coisas absurdas, né? Coisas absurdas. E não foi peso nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi um prazer de você ter condições. Eu quero trocar meu carro. Não, vou abençoar a obra. Desde o ano passado, que a gente vendeu um apartamento e a gente resolveu semear, igual eu tinha te falado, para a gente se tornar um dos 12 governadores, né, distritais. É Deus, porque por nós jamais você vai fazer isso. E quanto mais você exercita esse fundamento bíblico, mais você quer fazer. E aí Deus começa a te incomodar, né? Igual a bispa pregou agora, né? Restaurar o templo. Quando vocês estão vivendo nas suas casas, o templo está destruído. Então, para nós sempre foi assim, suprir o reino. Suprir o reino, o máximo, né? E foi para isso que nós fomos levantados. Tudo. E no final do ano, Deus presenteia a gente com uma coisa que a gente não esperava, que não procurava, né? Material. Que foi uma coisa que a gente passou o ano todo não focado nisso. Foi o primeiro ano que a gente, né, não foca nisso. Não compramos nada grande esse ano, nada de investir. Vamos investir em coisa grande que a gente estava aprendendo a investir e tal. Viver, ia para o reino, que é o nosso propósito. Mas assim, a gente também fazia para nós. Não quer dizer que nós não fizemos, mas o nosso foco foi o reino, não foi a gente. E aí Deus vem e nos surpreende agora, fim de ano, que a gente queria muito estar perto mais da igreja, já que nossa vida é aqui. Às vezes a gente gasta 2 horas, 1 hora, às vezes 1h30, às vezes 20 minutos, depende muito do dia para chegar até aqui. Então a gente queria estar muito mais perto, já que é a nossa vida, né? E Deus deu um presente para não 2, né? Só para voltar lá no ano passado, quando vocês venderam o apartamento de vocês, Deus colocou no coração, veio uma palavra do altar, vocês ouviram, pegaram
e já fizeram. Pastor, foi Deus honrou vocês, mas vocês não sabiam que isso ia voltar. Não. Só pegando o gancho do Gira, que eu lembrei agora. Né? A gente estava aqui no fundo quando veio, que a bispa falou, Deus está levantando todo. Na hora, assim, meu coração quase pulou pela boca, a Viviane do meu lado já começou a chorar, que era o próprio Espírito Santo já tocando na gente. E a gente foi para cima. Então, assim, a gente tinha comprado um apartamento, nós vendemos e lucramos, né? Não é nosso negócio comprar e vender imóvel, nunca foi. E lucramos, eu falei, gostei desse negócio, né? Só que a gente usou esse dinheiro para o reino. Né? Toma lá da cá, não passou, né? Pum, foi direto. Passamos o ano todo focado. Nem cogitamos investir, não, esse ano não vamos investir nada, tal. Foi pro reino, foi totalmente pro reino. Então um rapaz perguntou para mim, falou assim, Eduardo, como é que você faz? Você pega tudo que você recebe, você faz, paga suas contas, faz o que tem que fazer pro reino e o que sobrar você usa? Eu falei, é isso aí, resumindo. E agora no final do ano, Deus abençoou que a gente pôde comprar 2 apartamentos, né? Um onde a gente já tem uma unidade para investimento e esse apartamento que a gente vendeu, a gente reconquistou. O mesmo apartamento. É o mesmo apartamento, a mesma unidade, que fica aqui 10 minutinhos da igreja. Mas foi um presente de Deus. Foi a história da Saveiro. A gente deu a Saveiro e Deus deu um Fox Zero pra gente. Que foi voto, né? Foi um voto ali. Se Deus abençoasse a gente tirar um carro no nome zero, porque a gente estava com o nome sujo antes, né? Tinha acabado de limpar e tal. Se a gente conquistasse um carro zero, a gente doava a Saveiro. Foi a mesma coisa. Só que nessa a gente não fez um voto nem nada. A gente não estava nem atrás. Deus viu que estava no coração. Foi coração puro. E aí Deus abençoou que a gente pudesse dar esse passo de fé nesses 2 apartamentos. E outras coisas, assim, experiências espirituais que a gente teve, né? Muito forte. A Viviane teve muita revelação, muita sensibilidade para as pessoas, né? Já que é um chamado ministerial dela também. Eu tive esse presente de poder voltar para o louvor, assim, que foi uma coisa incrível, de estar nas reuniões com a bispa ali do lado. Só quem está ali sabe como que é, né? O prazer, assim, é o melhor lugar do mundo, eu falo. Eu brinco muito com o Júlio e falo, cara, nós estamos no melhor lugar do mundo. E o DVD que a gente gravou, esse é um presente que, assim, nem nos maiores sonhos eu ia realizar, né? Eu já tive banda, tudo, mas não chega a 1% disso. E da maneira que foi gravado, a gente vem impactando as pessoas. É para isso que a gente foi criado. Nossas bênçãos são infinitas, né? Que nem vem falando, né? Você não tem como contar. Porque são tantas coisas que você não tem conta. Cada dia é uma bênção. A gente tem revelações, nós temos unção diariamente, nós temos aprendizado. Então, assim, isso é só um pedaço do que a gente conta. Tem coisas pessoais que a gente não pode contar. Então, assim, é bênção diariamente, é infinitas. É uma situação de agradecimento por tudo que o Senhor vem fazendo. E que nem ele fala da unção, de revelação, quando é coisa para o reino, as coisas que é para o reino, não exatamente vai fazer com aquela pessoa, não, é para o reino, e é uma coisa grande. Deus é tão maravilhoso que ele toca nos 2. Ele fala comigo e fala com ele, como desde o início, quando a gente fez algo grande para o reino. Eu falo, o reino é reino de Deus, não é só exatamente a igreja. Para mim é o reino mesmo. Então, assim, quando toca uma coisa grande, ele toca no outro. Para que tenha concordância, para que os 2 se alinhem. E além disso, não é só fazer, vem a união dos 2 juntos, porque você vê que um depende do outro. A unção e a bênção está com os 2, está nas 2 mãos, não está em uma pessoa. Isso é muito importante. Nessa parte de doação, né, que nós tivemos muitos casos, né? Desde lá do primeiro aluguel que a gente teve, Deus falou com a gente, foi incrível, vários. Não dá pra gente contar aqui. Mas também na vida de desafios que a gente teve com pessoas, da gente agir ali, eu agi, por exemplo, eu faço um negócio, aí no outro dia eu falo, puxa, vou ter que dar uma recuada, aí, pô, Vitor pensando, não, tá certo, faz isso e tal, então assim, né, não tem aquela coisa, não, você não pode, não, você é o dono, você não pode, não, vamos fazer o que tem que ser feito. É Deus trabalhando, né? Sabe, uma humildade, porque se você não tiver focado, você perde, você escorrega, né?
Então, assim, foi muito legal em tudo, assim, Deus tem falado com a gente, e a gente tem dialogado, conversado, e as coisas têm fluído, né, com muito poder, né, muito poder. Esse ano, assim, a gente se dedicou demais, a gente acabou o culto, nós fomos resolver algumas coisas, e na hora que a gente voltou, a gente estava alegre de voltar para a igreja. Ó, aqui é o nosso lugar, tenho o prazer de estar aqui, de ter um bom relacionamento com todos, porque essa era a igreja primitiva, né? Você lê lá em Atos, essa era a igreja primitiva, né? Uma comunhão, uma comunidade que segue a palavra, eles vendiam os bens para doar para o reino, né? Às vezes as pessoas não levam isso muito a sério, né? A importância disso. Pessoas comuns da Bíblia vendiam suas propriedades para dar para o reino. E a gente fez muito disso, assim, não vou comprar, não vou comprar, não, vamos lá doar, liga para tal igreja, vê o que está precisando para apoiar. E assim, não é se gabando de nada. Isso é um prazer que a gente tem, porque a gente foi criado para isso. Eduardo, vendo você falar, hoje talvez essas pessoas que estão ouvindo vocês falar, de uma proporção grande, mas é como a bispa ensina e está na Bíblia. Fiel no pouco, no muito te coloco. Eu lembro de um dos primeiros testemunhos de vocês, dos R$2, dos R$20 que você pegou emprestado. Começou lá atrás, no pouquinho, sendo fiel no pouco, contando o dinheiro do pão, morando no fundo da casa do seu pai, lá em Guarulhos, e você veio nesse início, porque entendeu a importância. Porque hoje você fala, só para essas pessoas entenderem, como você fala do primeiro aluguel, foi na época da pandemia, que teve um período muito sério, e vocês foram tocados pelo Espírito, por Deus, e naquele momento onde todo mundo tinha parado tudo, vocês falaram, eu vou fazer. Mas você sabe por quê? Porque a nossa vida está em Deus, só Deus vai poder fazer. Quando nós fizemos essa situação do aluguel, é a única coisa que a gente tinha guardado. A gente sabia que o país estava estável, ninguém sabia o que ia acontecer, e tanto que piorou. Ficou 2 anos de situação terrível. Na verdade, a preocupação era as portas da igreja. A gente falou, não, essas portas não podem fechar, dependendo do que acontecer. O quanto a gente puder, vamos manter. Não seria muita soberba minha falar, porque não é Deus que mantém. Mas assim, o que a gente puder fazer para manter as portas abertas. Benditas são essas portas abertas. Você tem que fazer qualquer coisa. Benditas são essas portas abertas. Misericórdia, esse Então, ministério aqui. Vida, né? Hoje, uma nova posição, mas vocês vieram lá de baixo, não é isso? Longa a nossa história, né, pastor? Misericórdia. Eu costumo falar que eu morava lá na rua Flor da Montanha, número 15C, né? Porque geralmente o pessoal fala A e B, o nosso era o C, era a última casinha lá, né? Tinha um portãozinho lá de guarda-cachorro e a gente lá pro final. Um tanque e 2 cômodos. E graças a Deus fomos apresentados para o ministério, mas foi assim mesmo. Carro emprestado, furando pneu, não, era o carro furando pneu para vir para o encerramento de jejum, pegando R$20 emprestado e ofertando 2. Na época a bispa dava um encerramento de madrugada. A gente passou por essa fase. Plantio. Esses dias eu falei com um rapaz no estacionamento a gente estava conversando de alguma coisa de caminhão, eu falei, aí rapaz, já fiz muito disso aí. De sair 5 horas da manhã, chegar em casa 8 horas da noite, sujo de graxa, trabalhando. Ela tem lá, parece o Rambo. Voltava que nem o Rambo, tudo sujo, camuflado. Ó, morou de favor. Vou resumir, mas quem quiser tem no canal os testemunhos, Destinos Curados, está completo a história de vocês, mas vício de drogas, morava de favor, morou de favor, viveu uma vida de vergonha, de humilhação, de desgraça, uma coisa arruinada. 13 anos no Ministério Mudança de Vida. Hoje vai completar 14 anos, vocês estão no Ministério Mudança de Vida. 14 anos. Vocês conseguem se ver longe? Ou como vocês estariam, né? Se não estivessem aqui? Não tem. Teria uma vida arrebentada. Não tem, é imensurável, né? Não tem como imaginar longe daqui. Nós falamos isso essa semana. Muito pelo contrário, a gente se imagina cada vez mais aqui, né? A gente estava almoçando hoje e eu falei assim para ela, como é que a gente pode amar tanto uma pessoa e querer tanto bem dela quanto a bispa, né? Os testemunhos dela
toda vez hoje ela falou, toda vez que ela fala do braço do Murilo, assim, eu choro, eu me emociono mesmo. Porque era uma criança, a gente tem que entrar na história, que nem ela falou, né? Entra na história da mulher do fluxo. Então você entra ali e você fala, é incrível, né? É incrível. Eu falo bendito acidente, né? Bendito braço, né? Que nos salvou. Que nós estamos aqui hoje, né? Com a Mariana, que é um milagre, a nossa família é um milagre, porque não existe vida fora de Deus. E no nosso caso, fora do ministério, mudança de vida, assim, é impensável da nossa parte, né? E nós já fomos burros e saímos uma vez, né? Ficamos acho que 3 meses, sei lá quanto tempo. Por orgulho também, uma boa. Mas Deus trouxe de volta. Graças a Deus, pastor, porque eu não sabia o que seria de mim. E é assim, engraçado que eu costumo resumir, o período que a gente saiu, assim, ficou 3 meses fora, foi como se a gente tivesse prendido a respiração e você tá sufocado e não conseguir respirar. Indo em outras igrejas, você fala, misericórdia, não acredito que eu tô ouvindo isso daqui e tal. E aí quando você entra assim, nós entramos na Celso, assim, parecia que tinha ligado um balão de oxigênio, sabe? Receba ar de volta, receba a vida. Era como se vocês tivessem uma cobertura espiritual, tivessem uma gordurinha daquilo que vocês receberam e conseguiram, Isso. depois de 3 meses não aguentaram mais. Não, aí você resumiu tudo. Queimou uma gordurinha e não tem como, né? Quem nasce aqui, quem é forjado aqui e absorve o que sai desse altar aí, não, aqui não tem o quick de morango, não, igual ela falou. Aqui é pau-tora mesmo. Pau-tora mesmo, tem essa. E graças a Deus, porque senão a gente não estaria onde a gente está, se não tivesse esse fundamento. Abençoado. Graças a Deus. Não posso deixar de perguntar, né? Não é clichê, mas é uma realidade. Um ano melhor do que o outro, disparado. Disparado. O que a gente viveu esse ano, assim, nem nos maiores sonhos, eu costumo dizer que nossos sonhos é do tamanho do nosso bairro, né? Então aquela mentezinha fechada, uma porteira fechada. Mas aqui, o maior sonho que eu tivesse, a gente não viveria o que a gente viveu esse ano. Nem delirando no maior sonho, né? Eu achei engraçado que vocês mencionaram para quem contava dinheiro para vir de gás, para vir. E a pose é a mesma. Isso que eu ia falar. Para quem contava moeda para abastecer o carro, para chegar na igreja, para contar o pão, comprar o pão. Esses dias você saiu do altar e falou: olha, vamos fazer uma viagem. E como foi? Só para mostrar, porque Deus presenteia, Deus mima. É isso mesmo, é o detalhe do mimo. Eu saí aqui no sábado, depois do ensaio e tal. Cheguei em casa e falei assim, vamos fazer uma loucura. Ela não gosta nada de... Ela falou assim, fala, o que você quer? Falei, faz as máquinas, nós vamos viajar amanhã para Orlando. Tá bom. Então tá. Eu já fui comprando as passagens e ela foi arrumando as coisas, projetando, tá? Porque tinha igreja, tinha início de propósito, já fui pegando as datas e tal, enfim. E tudo foi uma viagem maravilhosa. Tudo no tempo, tudo certinho. Deus cuidou do início ao fim. E foi um presente, a última viagem do ano foi um presente que ele nos deu por tudo que a gente tem feito. E a gente não é merecedor de nada, mas assim, foi um mimo. E só Deus para fazer isso. Não existe uma explicação plausível, assim, natural. A bispa costuma dizer, né, isso aí. Então prova, né? Prova a sua vida, porque a minha fé eu provo. Então isso é prova, né, da fé. Da semeadura, Deus honra e é um prazer estar aqui nesse ministério, fazer parte, e a gente cada vez mais projeta a nossa vida dentro do ministério. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tá aqui, vocês, desde o primeiro testemunho tá assim. Se pegar lá desde o começo, 2013, sei lá, 2012, eu nem lembro, a pose é a mesma, né? E eu falei pra Tamara esses dias, estava ali, ela falou que estava vendo nosso Transfundação. Eu falei, você vê, né, Tamara? Passaram-se os anos e nós estamos melhores. Isso. Por conta de Deus. Olha só como Deus é, né, na riqueza de detalhes. E tem uma coisa, pastor, que Deus faz muito comigo, ele sabe disso. Eu penso, Deus age. Às vezes eu comento com ele alguma coisa, no outro dia Deus está realizando. Isso pra mim é incrível, porque tem coisa que eu nem orei, eu nem pedi. E quando eu peço, Deus faz mais que você pede. Então você imagina você poder pensar e Deus fazer, tá aqui o que você pensou. Não é assim que acontece? E são coisas que surpreendem. Você fala assim, de onde vem isso? É Deus. É Deus, porque às vezes você não conta pra ninguém. Abençoado.
Graças a Deus, graças a Deus. 2023, melhor ano da vida de vocês até então. Disparado. O que você tem a dizer para essa pessoa que ainda não tomou a decisão de dizer chega para essa vida? Não, tem que dar um basta. O que a bispa fala de fazer a risca, assim, tem que fazer. Vou dormir menos? Vai dormir menos. Vou orar mais? Vou orar mais. Se não tem outra fórmula. Não existe. Doação da vida, do tempo, do dinheiro, de tudo, para Deus. Tem que ter essa mudança, tem que ter esse corte, tem que ter essa atitude. Porque uma fé, café com açúcar, não vai para frente. A gente estuda a Bíblia, a gente sabe que não existe isso lá. É radical o negócio. Então, assim, essa pessoa tem que se levantar, tem que tomar uma postura, se for pai de família, se for uma mãe, um provedor, que o futuro da descendência está nas mãos dela, depende dela, e não cabe mais a ela decidir, né? Ela tem responsabilidades de se levantar, de ter uma vida digna, e sentir esse amor de Deus, né? E ser útil para o reino. Tem tantos talentos hoje no sofá, perdendo tempo, comendo Doritos, assistindo série. Pessoas que poderiam estar aqui, ó, sendo instrumentos para Deus, para alcançar vidas, né? Nós vimos ontem um menino lá cantando assim, poxa, quantas pessoas não tem? Né? Então a gente estimula essas pessoas, faz prova. Eu sou a prova, Viviane é a prova, Mariana é o milagre, o senhor conhece. Os improváveis de tudo. Improváveis de tudo. Quem vê o destino sabe das loucuras que eu fiz na vida, que eu sinto vergonha até hoje, né? Não por de ficar pensando o passado, mas vergonha porque eu me enoja, né? E olha o que Deus transformou, o que Deus vai fazer muito mais nas nossas vidas. Honrado. Honrado, graças a Deus.